Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui à apresentação deste novíssimo livro das Paulinas, O Tesouro dos Exorcistas, de Nuno André, que aqui nos acompanha, o autor. Para além dele, aqui a partilhar a mesa, temos ao meu lado o Dr. João Alves Dias, especialista em livro antigo e professor na Nova, e ainda o Dr. António Paz de Lacerda, médico, internista e intensivista, que também leciona na Universidade de Lisboa. Umas palavras rápidas sobre o livro, antes de iniciarmos aqui esta nossa conversa. É um livro que, deixem-me passar a brincadeira, poderíamos dizer que é grande como o inferno, cabe lá tudo. De facto, por isso é que se define como um tesouro, isto é muito rico na quantidade de material que apresenta, muito diversificado também, falando de tudo um pouco, desde questões teológicas mais profundas, relacionadas com a doutrina da criação, a teologia dos anjos e dos demónios, mas depois também descendo a particulares que povoam a imaginação de todos nós, como as vassouras das bruxas ou as varinhas de condão que associamos às figuras dos feiticeiros. Portanto, é de facto um livro de grande espectro, tanto nas matérias que cobre, como já disse, como também no público a que se dirige. Portanto, creio eu, de uma linguagem acessível, fácil de seguir, sem com isso pôr em questão o rigor. Agora, ainda assim, é claramente um livro de um tema, diria eu, no mínimo, inusitado, ou pelo menos não tão frequente assim. Pelo que a minha primeira pergunta aqui para o Nuno seria: o que é que, na verdade, te levou a escrever este livro? Ou seja, como é que tu sequer te interessaste pelo tema e te interessaste a ponto de te sentares à tua secretária e, no fundo, redigir isto aqui que agora finalmente vê a luz do dia? Muito boa tarde. Obrigado, João. Obrigado, Dr. João Alves Dias. Obrigado, Dr. Paz de Lacerda. E obrigado a todos os que aqui estão e que marcaram presença. Uns porque são amigos, outros porque são como irmãos, outros simples curiosos, para se falar deste tema sobre os exorcismos. E, de facto, no curso de Teologia na Universidade Católica percebi que havia uma lacuna, porque quando se falava sobre a questão dos exorcismos ou da questão diabólica, de uma disciplina que, por exemplo, em Roma se estuda, que se chama demonologia, em Portugal, concretamente, não tínhamos e continuamos a não ter esta disciplina. E, portanto, eu, como sempre, tive um lado mais rebelde. Achei interessante, não só para os meus trabalhos, mas também para algum esclarecimento, debruçar-me sobre aquilo que pouca gente sabia e aquilo que eu completamente ignorava. Levou-me a estudar a temática, não só na sua profundidade teológica, mas depois numa abordagem pastoral, porque há 5 anos atrás fui convidado para ir para o Vaticano, precisamente fazer o curso dos exorcistas. Ou seja, não sou padre, portanto não sou exorcista, mas fiz a formação com todos os colegas, bispos, padres, portanto, todos aqueles que se interessam pelo tema. E isso levou-me a concluir que, de facto, sobre a questão do diabo, sobre a questão dos exorcismos, sobre a questão do mal em geral, estamos todos muito, muito mal informados. Além de estarmos mal informados, muitas das vezes temos medos, e temos medo de coisas que não existem, que foram criadas. Por outro lado, muitas vezes também ignoramos e desrespeitamos coisas, com aspas, que de facto existem e que a nossa sensibilidade humana está desperta para, e que por isso, melhor do que andar nas bruxas de vão de escada, o melhor é podermos ter substância para podermos estudar, para podermos aprofundar. Olha, aí está a manifestação do mal em forma de vento. Manifestações. Aí está. E, portanto, um exorcismo neste momento dava jeito. Ora, portanto, nesse sentido, achámos por bem que era interessante falarmos seriamente sobre o tema. A par disto, a minha experiência ao longo de 20 anos de ilusionista permitiu-me o quê? Permitiu-me não entrar nas cantigas que muitos dos feiticeiros, que muitas das bruxas, que muitas das pessoas que entram nas áreas que estão acima da física, dizemos nós, permitiam perceber muitos dos problemas, muitas das questões. Ou seja,
quase que posso dizer que fiquei apto para ler não só as histórias no livro antigo, como para percorrer os vãos de escada que por aí andam e perceber o que é que andava a ser feito. Ou seja, ainda há muita gente que vive e sobrevive à custa do diabo e, de facto, há muita gente que sofre, e sofre muito, por culpa deste ser que nós intitulamos como sendo o diabo. Agradeço ter sublinhado aqui um aspecto importante, que é o facto da obra ter um caráter algo inovador, pelo menos para o panorama português, onde, como realçaste bem, estamos aqui a lidar com assuntos que, pelo menos de um ponto de vista mais científico, mais autorizado, têm sido pouco estudados. Ainda assim, e tendo acabado de sublinhar a pertinência, não posso deixar de lançar o desafio ou a provocação, que é: qual o sentido de uma obra destas quando tantas dúvidas se colocam hoje em dia acerca da própria existência do diabo e do demónio, até mesmo junto daqueles que nós esperaríamos à partida que estivessem sensibilizados para a mesma? Quem é que eu estou a pensar? Estou a pensar, claro, nos católicos, pronto, embora o Papa Francisco também sempre tenha falado do demónio, mas até mesmo dos satânicos, há a famosa Igreja Satânica, mas mesmo esses são os primeiros a admitir que olham essencialmente para Satanás como um símbolo e não uma entidade real. Portanto, quando é tal a descrença no agente por detrás de tudo isto, o agente que se quer exorcizar, lá está, há ainda público para este livro, brincando. Enquanto houver um grupo de pessoas que queira pensar seriamente sobre os assuntos que verdadeiramente interessam à humanidade, vale a pena esclarecermos. É claro que se alguém julga que aqui vai encontrar uma fórmula para afastar o mal das suas vidas, eu não posso dizer que se engana, porque vai encontrar. Se alguém julga que vamos aqui revelar o maior dos segredos das bruxas, dos feiticeiros, e digo, atenção, bruxas e feiticeiros, porque se seguirmos o raciocínio da antiguidade, não há bruxos. E porquê que não há bruxos? E há bruxas? É que as bruxas era nada mais, nada menos do que as mulheres, e hoje que se discute a questão de homens e mulheres, mas as bruxas foram, e temos que as entender respeitando a história, como mulheres que se consagravam a Satanás, com quem estavam inclusivamente dispostas a ser desposadas. Ou seja, mesmo em entrega plena, que se podia consumar inclusivamente no ato de uma entrega sexual, essa é a bruxa, que passava aqui a ser também ela cúmplice, a ser ela parceira desses espíritos do mal. Já o feiticeiro, como na antiguidade não havia homossexualidade, pelo menos que se fosse, ou que fosse possível confirmar-se perante toda a gente, o que acontecia é que não se punha a hipótese do demónio poder ter uma prática sexual com um ser do sexo masculino, um ser humano. Portanto, o que é que havia? O que podia haver era um pacto de devoção, um pacto de troca de experiência que estava mais envolvido na questão do entendimento científico. Ou seja, mais ou menos explícito, o que nós estamos a falar é de gente, muitas vezes, profundamente perversa, que o que pretende é ir buscar às forças ocultas para manipular a natureza. Depois nós temos as outras, a quem chamamos também de bruxas, e outros a quem chamamos de feiticeiros, que não fazem pacto nenhum com Satã, ou com o diabo, e se querem saber a diferença entre Satã e diabo, recomendo-vos que leiam este manual. O que é facto é que muitas vezes se confunde com o conhecimento humano, o conhecimento da natureza, da botânica, da física, da química. E é claro que no passado o conhecimento passava muitas vezes de uns para os outros de uma forma muito discreta, muito secreta até. E por isso, alguém que soubesse uma fórmula que parava a dor de barriga, a dor de cabeça, ou que provocasse um aborto, não está em causa a questão moral. O que está em causa é a eficácia. Essa autoridade vinha da eficácia. Há qualquer coisa que se faz, um procedimento, seja ingerir uma folha que é fervida em água, ou a partir de uma mesinha que é aplicada debaixo da almofada, havia qualquer coisa que efetivamente resultava. As visões vinham.
A pergunta que temos que fazer é, então, a parte benigna de tudo isto vinha do conhecimento ou era transportado por estes seres infernais? Claro que a Igreja, normalmente, tudo o que está fora, portanto, partindo do pressuposto que a salvação é só a partir de dentro, tudo o que vinha de fora era alvo de condenação. E por isso, se alguém sabia ou tinha um medicamento a partir de uma erva que curava, esse conhecimento que não estava na revelação, na palavra de Deus, só podia ter sido revelado por um outro ser. Então esta é uma das dimensões daquilo que nós podemos entender como o demónio. Mas sublinhar aqui uma questão muito interessante. Ontem estive numa conferência a propósito dos 1700 anos do Concílio de Niceia e um franciscano, o Dr. Isidro Lamelas, fez um agradecimento muito interessante a quem? Aos hereges. Aos hereges. E eu hoje também tenho que agradecer aos hereges. Não sei se está aqui algum presente ou não, mas pelo menos àqueles que foram fazendo com que a Igreja se questionasse. O concílio nasce porque há uma provocação. No caso de Niceia, Ário é um dos provocadores do concílio. E só quando temos o outro lado é que somos capazes de perceber que temos que dar uma resposta. Não devemos andar em contra-resposta, não devemos andar atrás do prejuízo, mas a verdade é que em torno da questão dos exorcismos, do diabo, das questões satânicas, diabólicas, tudo mais, muitas vezes andamos atrás do prejuízo. Este livro, podemos fazer o contraponto com o famoso Malleus Maleficarum, um livro que surge no século XV para precisamente sistematizar as questões diabólicas. E é lá que vamos encontrar, no Malleus Maleficarum, a primeira grande perseguição às mulheres. Porque elas é que eram o alvo da discórdia. O diabo entrava pela mulher, à semelhança do que o Gênesis já nos diz. É a mulher que entrega o fruto proibido. Então, vai-se olhar para a mulher como quem? A sedutora, a manipuladora, aquela que é capaz de levar à loucura. E isto, quando se juntava com, por exemplo, a sexualidade, dá origem a questões interessantíssimas, que também os abordamos, os íncubos, os súcubos, que eram seres infernais que apareciam nos quartos e que mantinham relações sexuais, uns com homens, outros com mulheres. E nesta sistematização tinha que se atribuir um nome para aqueles que acasalavam, ou que pelo menos processavam ou davam prazer sexual. E como houve sempre uma proximidade muito grande entre o sexo e o diabo, não é? Este é um dos princípios que vão fazer com que o sexo esteja tantas vezes ligado ao diabo. Portanto, atenção, mesmo a Igreja, em documento nenhum, diz que o sexo é mau. Acrescento eu, o sexo só é mau quando é mal feito. Caso contrário, não é mau. Na sua natureza. Agora é evidente, se estivermos num contexto de traição, num contexto de violação, claro que isso, por princípio, é mau. Questão ética. E aí, o que é que nós encontramos? Encontramos uma jogada muito interessante que a antropologia depois se revela na Sagrada Escritura, que é isto. Vejam, a Eva, segundo o livro do Gênesis, dá o fruto proibido ao homem. O homem come do fruto proibido. São apanhados por Deus. Deus ralha com quem? Com o homem. E o homem vai dizer, calma, que a culpa não é minha, foi a mulher que me deu. Deus vai ter com a mulher e Eva vai dizer, calma, que a culpa não é minha, foi a serpente que me deu. E como a desgraçada da serpente não pode falar, o que é que vai acontecer? Leva ela com as culpas. E então, nesta última parte desta resposta, explicar que a ideia que temos do diabo não deve ser uma espécie de infantilidade humana, que é, eu faço a asneira e depois culpo o outro. A culpa é de alguém que me segredou. A culpa é de alguém que disse ou que fez. Nós sabemos muito provavelmente, muitos destes íncubos ou súcubos, que no passado entravam nos quartos das donzelas, eram tudo menos demónios. Ainda que pudessem ser depois chamados de demónio. Portanto, muitas vezes foi uma justificação. Quando nós não conseguimos assumir a culpa, então justificamos dizendo que a culpa é de um ser que nos transcende e portanto, deslocamos a atenção para um outro ser. Deixa-me recuar para aproveitar aqui uma deixa da tua parte para lançar uma pergunta ao Dr. Paz de Lacerda. Isto porque referiste bem
que historicamente houve uma série de acusações movidas contra mulheres e em menor escala homens, que na verdade o que tinham era um certo conhecimento acerca de plantas ou, enfim, de aquilo que classicamente nos livros se vê chamado de poções, que causavam um conjunto de efeitos alucinogénicos, etc. O que eu queria perguntar é, o que é que hoje a ciência nos diz sobre isto? Ou seja, a ciência foi de facto fazendo caminho a ponto de hoje um conjunto de fenómenos que outrora eram assacados ao diabo e aos seus servos poderem ser calmamente confinados ou relegados para o domínio do que as ciências neurológicas, entretanto, descobriram acerca de como o cérebro processa certos estupefacientes e outras matérias? Muito obrigado por essa questão. Isso é seguramente muito interessante. E na realidade nós sabemos que há imensas substâncias que provocam efeitos alucinogénios e que as pessoas veem coisas ou sentem coisas onde elas não estão. As alucinações, como sabem, são situações que são vividas pela própria pessoa, que acha, que tem a certeza absoluta que aquilo que está a ver ou aquilo que está a sentir são coisas reais. E portanto algumas drogas, nomeadamente conhecia-se que, sobretudo na América do Sul, a psilocibina e drogas relacionadas com cogumelos, com os chamados cogumelos mágicos, que inclusivamente a ergotamina que estava na base das poções que algumas dessas bruxas usavam e que as faziam com que elas voassem, vá lá, depois não sei se o Nuno quer falar sobre isso, mas a ergotamina é uma substância que foi utilizada aqui há cerca de 40 anos ou 50 anos num medicamento para tratar a hipertensão arterial e, portanto, milhões de pessoas tratavam a hipertensão arterial com um medicamento chamado Reserpina e que, de vez em quando, tinham alucinações deste tipo. Portanto, não é preciso ir longe às Américas para perceber que há fenómenos reais. Claro, outras coisas, os corticoides dão alucinações e dão alucinações reais. Portanto, claro que milhões de pessoas tomam corticoides e não lhes acontece nada. Outras pessoas, ao tomarem, bastava um comprimido, tinham alucinações e estavam a ver coisas que elas consideravam reais, que ninguém mais via. Portanto, é esse o diagnóstico de uma alucinação. Por outro lado, todas estas substâncias também fazem ou podem surgir efeitos como crenças, como delírios, que não são propriamente alucinações, ou seja, a pessoa pode não estar a ver nada ou a sentir ou a ouvir alucinações auditivas ou gustativas ou tácteis no corpo, mas pode estar a ter um pensamento e esse pensamento para a pessoa ser muito real. É claro que os pensamentos que as pessoas têm podem ser oferecidos, podem facilitados por drogas que as pessoas tomem, e nomeadamente aquilo que é mais comum hoje em dia é a marijuana. A marijuana faz esse tipo de situações. É natural que uma pessoa, por exemplo, se estiver durante uma noite a fumar marijuana num ambiente de outras pessoas ou num ambiente onde não possa estar e que alguém lhe diga que vem ali a polícia, provavelmente a pessoa diz: meu Deus, está aqui, todos estes indivíduos são polícias, e a pessoa está a acreditar nisso. E portanto isso é um efeito provocado por uma droga, obviamente, em que o cérebro reage com a consciência plena daquilo que está a pensar. Então, são duas coisas diferentes. E, portanto, aquilo que eu tenho a dizer é que, na realidade, a ciência foi evoluindo. Nós temos muitos medicamentos que derivam de produtos naturais, aliás. Naturais são quase todas as coisas. Alguns medicamentos é que vão tendo alterações bioquímicas e depois as pessoas acham que é mais natural ir a uma loja de produtos naturais do que comprar um produto na farmácia. Mas pronto, de qualquer das maneiras, nós hoje em dia tomamos muitas coisas que podem ter estes efeitos, nomeadamente ainda outros são os neuroléticos que são dados habitualmente em pessoas mais idosas
que ajudam a dormir, etc. E depois as pessoas começam a alucinar, têm alucinações. Eu antes de ontem, fui à casa de uma senhora a quem tinha sido dado um corticoide e que nas manhãs acordava às 4, 5 horas da manhã e que me dizia à pessoa que estava ao lado que no dia seguinte ia casar com Jesus. Portanto, claro que os fenómenos alucinatórios, e neste caso é um delírio, não é, ela não estava a ver Jesus, portanto não tinha alucinação nenhuma, era apenas um delírio, mas foi criado por uma medicação que é perfeitamente comum nos dias de hoje, que trata as doenças autoimunes, e portanto, é uma medicação muito habitual. Pronto. Gostava só de dizer aqui uma outra coisa a propósito daquilo que eu não estava a dizer, sobre as mulheres e as, enfim, feiticeiras. Na realidade, muitas dessas mulheres não faziam nada de especial. Eram mulheres mais ou menos isoladas, que faziam alguma ajuda, mas em que as populações achavam que todos os efeitos que estavam a acontecer nas suas aldeias ou nas suas locais de vivência, tipo as guerras, a fome, a tragédia de um filho que morre, de um nado morto, etc., era tudo culpa de alguma coisa, como o Nuno estava a dizer, é tudo culpa de outro, e essa culpabilização tinha de estar numa mulher que eram mulheres esquisitas, que não estavam bem integradas naquela sociedade, que viviam mais à parte e tal. Portanto, essas também eram seguramente apelidadas, ou alguém chamaria ela é uma bruxa porque ela fez isto, e neste ano nós não tivemos colheitas, neste ano não sei o que mais, qualquer desgraça tiver, ou as trovoadas, ou os incêndios, ou outra coisa qualquer, aquilo que nós hoje chamamos as alterações climáticas, também havia nessa altura, e isso fez, mesmo na Idade Média, que muitas mulheres fossem consideradas como feiticeiras ou bruxas. Aproveitando esta lógica dos efeitos sugestivos a partir de algo que se consome, seja pelo toque, seja pelo cheiro, seja pela ingestão direta, é curioso porque em muitos dos casos de situações em que a bruxa, o vidente, ou até mesmo em rituais de grupo, em que se pretende que uma determinada causa provoque um determinado efeito, de forma muito dissimulada, secreta até, isto era feito. Ou seja, aqueles que se assumem como bruxos ou como feiticeiros, muitas vezes, além de nos dizerem aquilo que é o óbvio, não é, como alguém que se aproxima e diz, bom, eu sinto que a senhora não se sente bem, eu sinto que a sua vibração é negativa. Bom, se vai procurar a bruxa, de certeza que não está bem, porque se estivesse, não ia lá. Mas o que é que vai acontecer a seguir? É que através da queima dos incensos, através de um chá que se pode beber só para descontrair, através da aplicação de um certo óleo, estas substâncias químicas muitas vezes estão lá escondidas. E é isso que vai fazer com que a pessoa faça uma viagem astral, tenha um contacto com o extraterrestre, ou com um demónio, ou com um anjo. Mas agora a questão é, e este livro vai desmontar isto tudo e diz que então o diabo não existe e o exorcismo não serve para nada? Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Também ajuda a esclarecer. Até porque, se entendermos na origem judaica, os judeus não têm o diabo. Se tiver aqui algum judeu, desafio a subir aqui ao palco e a explicar-nos se tem ou não tem o diabo. Ou não há judeus, ou o que eu estou a dizer está certo, ou não há diabo, não é? E os cátaros? Podemos lá ir a seguir. Ora, o que é que acontece? É que a palavra Satan, para os judeus, designa aquele que é o opositor, a oposição, o que nos contraria. É uma função. E então na nossa vida, aquilo que se opõe, aquilo que me aparece para dividir, para ser fator de divisão, para ser fator de mentira ou de manipulação, esse é Satã. Que não é, e atenção, não é para os judeus.
Não há nenhuma sistematização demoníaca para o judaísmo. Não existe. O que existe é uma prefiguração que nós cristãos interpretamos com a serpente, que nós cristãos vamos depois buscar a ideia dos espíritos malignos, que são seres invisíveis, que muitas vezes nos provocam efeitos de doença, dor de barriga, dor de cabeça, aquilo que nós hoje poderíamos chamar, por exemplo, coronavírus. O coronavírus, para a antiguidade, seja o coronavírus, sejam as ténias presentes na carne de porco, esses eram diabos, eram demónios, era o mal invisível. Não havia forma de falar. Por isso é que não se come carne de porco. A carne de porco é impura porque se cozinhava muito mal e comiam-se os ovos, cresciam as ténias, a pessoa ficava doente, não havia a farmácia como hoje, morria-se. Culpa de quem? Do porco. Só gostava de dizer, realmente tudo aquilo que se desconhece, tudo aquilo que é desconhecido, faz-nos medo. E tudo isto, todas as bruxarias, os feiticeiros e tal, aparecem num contexto sempre de medo. E as sociedades precisam de ter alguém que seja o mal, que vá acontecer qualquer coisa, que seja uma justificação, e portanto neste caso é um pouco isso. Mas eu queria só acrescentar uma coisa que estava a pensar, que era, nós temos as ideias e os delírios e as alucinações de acordo com aquilo que nós conhecemos. Ou seja, não vamos pensar em coisas completamente que nunca tínhamos tido conhecimento algum. E, portanto, isso não faz parte da nossa cabeça. O que faz parte da nossa cabeça, e nós podemos induzir pensamentos na nossa cabeça, é coisas que nos são ditas. E vamos ver, por exemplo, os feiticeiros que na América Latina, provavelmente mais, mas também em África, fazem os batuques, levam as pessoas a entrar em transe, e nesses transes em que o nosso cérebro fica mesmo, porque há alteração das ondas cerebrais, ou seja, não é as ondas cerebrais de nós estarmos acordados, nem de nós estarmos a dormir, nem de nós estarmos naquele estado mais ou menos hipnagógico de quem está a acordar, é um estado de transe. E nesse estado de transe, o nosso cérebro acredita verdadeiramente naquilo que nos é dito. E, portanto, aí também todos os fenómenos de feitiçaria e de tudo aquilo que nos aspectos da religião da altura, nomeadamente da Idade Média, incutiam nas pessoas, nomeadamente do diabo ter relações com as feiticeiras e tal, e portanto isso ser punido, vá lá, pela religiosidade e depois pela Inquisição que punha as feiticeiras na fogueira. Portanto, tudo isso eram ideias que as pessoas acreditavam plenamente porque eram levadas a isso, porque lhes era dito. Perdoem-me que faça aqui um desvio da substância do livro para a forma do livro, porque quem está a assistir não tem essa oportunidade, mas é uma questão de passarem ali ao stand das Paulinas e folhearem a obra, mas isto é uma edição bastante cuidada, com imensos acenos e piscar de olhos ao livro antigo, e por isso é que também estão aqui estes livros antigos em cima da mesa, não é um mero acidente ou um mero prop decorativo. E precisamente por causa disso eu queria perguntar aqui ao Dr. João Alves Dias qual é o papel que a gravura no livro antigo desempenhava, porque este livro, lá está, justamente à imagem daqueles que serviram de inspiração ao autor, reproduz imensas gravuras, capitais iluminadas. A gravura no livro antigo deve ser entendida como uma espécie de segundo texto que de alguma maneira complementa o primeiro, ou a relação entre gravura e texto era, pelo menos por vezes, mais acidentada e aleatória do que o leitor incauto poderia pensar? Qual é o lugar da gravura no livro antigo, num certo sentido? Olá a todos. As primeiras palavras é para a editora. O livro está bonito, parabéns, o livro foi cuidado e, portanto, dá um gosto para mim. Primeiras palavras é para o livro, mais as primeiras palavras é para o livro. Depois,
Todos nós conhecemos a Alice no País das Maravilhas e começa um livro sem bonecos, que chatice. Queremos um livro com bonecos. E a partir daí é um outro mundo que começa. Assim é, se o livro não só tiver texto, as pessoas aborrecem-se e não querem. Por isso, o Nuno teve a habilidade, e o Nuno é um verdadeiro bibliófilo, isto é, quem é capaz de passar fome para comprar um livro. Portanto, só aí é que se conhece um bibliófilo. Se estiver cheio de fome, só tiver um dinheiro no bolso e passa por um livro que quer e não come e compra o livro, então estamos verdadeiramente perante um bibliófilo. E o Nuno, não tenho dúvidas de dizer que ama os livros, conhece os livros, gosta dos livros e diverte-se com os livros. E essa diversão faz com que se preste atenção a pequenos pormenores que aos outros passam despercebidos. Quando o livro ainda era manuscrito só, ainda não se tinha inventado uma escrita com tipos, isto é uma escrita mecânica, foi necessário iluminar, dar vida, dar luz a esses livros, criando e recriando bonecos. Aos poucos, a tipografia começou e deixou espaço para esses bonecos em manuscrito, e depois ela própria inventou essa gravura, que muitas vezes é aberta para um livro, outras vezes é reaproveitada. E no século XV, XVI e XVII e seguintes, vai-se utilizando muitos livros e gravuras de outros livros que às vezes ficam fora de contexto. Neste caso, tivemos a sorte, o Nuno soube o contexto. Para aqueles que tiverem o livro, na página, espera aí, 14, salvo erro, não, pode ser 22, 23. Na página 23 tem aí uma letra muito, muito pequenina, um A, com uma história. Se olharem para isso, não conseguem perceber grande coisa, excepto se forem à página 258, que tem a mesma história, agora em grande. Isto é, o demónio aproveita a distração de qualquer pessoa e faz o seu mal. Está lá incluído naquela letrinha pequenina, e nesse A é a mesma história, exatamente. E o Nuno teve esse cuidado. E nessa mesma página 22, ao lado daquele A, temos a história da serpente e temos a história da tentação. A Eva estava nessa gravura, estava nua, e o censor fez-lhe uma saia para que não se visse as partes. Mas para aquele que for olhar com mais atenção, vai ver que toda a cena se multiplica em pequeninas histórias de banda desenhada que se vão fazendo todo o percurso da expulsão e do paraíso, ao fundo, a cobra que rasteja, enfim. Tudo isto está presente neste livro, e não pensem que os bonecos foram postos só para encher. Não. O Nuno tomou conta, com todo o cuidado, de cada um desses bonecos, que deixaram de ser bonecos para serem também informação. A propósito desta letra A, que o professor Alves Dias sublinhou, no início, na página 23, Sim. esse A, essa capitular, é uma evocação à parábola do trigo e do joio. O semeador está a descansar à sombra da árvore e há um outro semeador que está a lançar a semente. Vai casar com a gravura final da página 258, que é, em vez de termos um segundo semeador, temos a figura de um demónio a lançar a semente. Esta ideia de que a ação demoníaca manifesta-se de forma ordinária na ação humana. E aqui gostava de aproveitar para estabelecer esta questão, porque na sistematização que fazemos no livro, nós seguimos a questão teológica
E a teologia hoje continua a dizer que há dois tipos de manifestação. Existem as manifestações ordinárias, a tentação, a mentira, a manipulação, tudo isto são manifestações deste espírito divisor, diabólico, e só então depois temos a ação extraordinária. E é aí que entra a possessão, como uma das possibilidades de manifestação diabólica. São duas formas de ação distintas. Posso-vos contar uma história que todos se lembram e se calhar não a têm presente. Um rei português que era muito bonito, passou à história como o formoso Dom Fernando, foi-se apaixonar por uma migera, uma bruxa. Porquê que era bruxa? Ela já tinha sido casada com outra pessoa. Ela já tinha tido até um filho desse outro. Portanto, tinha que ser por feitiçaria. O rei formoso, que podia escolher quem ele quisesse, escolheu uma que já não era pura. Logo, uma bruxa. Depois, vai fazer pacto com Espanha e vai tomar uma poção para abortar do segundo filho que tinha do rei. E tudo isto está, que o Nuno contou, que o Paz de Lacerda contou, que nós daqui contamos e que encontramos, está no subconsciente. Sempre que vimos qualquer coisa que foge à normalidade, até eu ter caído as escadas abaixo, foi o bruxo que empurrou. Eu aproveitaria ainda para fazer uma segunda pergunta. Este tipo de livros, mais de demónios, etc., de grimórios, tiveram grande circulação aqui entre nós, em Portugal, ou, pelo contrário, a mão pesada da Inquisição fez-se sentir, inviabilizando isso, até mesmo, se calhar, sob forma manuscrita? Sim, há muitos exemplos. E, portanto, dizer aqui enumerá-los seria uma ilusão, mas há muitos, e os processos de Inquisição testemunham-nos, desde gravuras, frases. Reparem, todos os livros foram quase reescritos com substituição de folhas pela Inquisição para tirar expressões. E livros religiosos. Por exemplo, o primeiro livro impresso no século XVI em língua portuguesa, em Paris, que é um livro de horas, só existe um exemplar. Porquê? Porque tinha a Bíblia traduzida em português e não podia. A própria Inquisição proibiu e entregou um livro de orações para ensinar a rezar, exatamente porque tinha um pecado da própria Bíblia. Então, o nosso tempo já está perto do fim, mas não resisto a fazer aqui uma pergunta ao Nuno, que é também para satisfazer uma curiosidade. No estudo que fizeste, preparação para a redação do livro, qual foi a coisa mais fora do vulgar, bizarra, quiçá mesmo divertida, que encontraste? Tenhas ou não incluído no livro? Deixa-te à vontade para partilhar. Há alguns exemplos muito curiosos. Por exemplo, quando viajei até ao Sri Lanka, e já agora, a máscara que vem ali naquele cadeirão é uma máscara tradicional do Sri Lanka, e eu quis estudar a tradição daquela gente que tem um ritual muito próprio. É um ritual de libertação em que o exorcista, que não é católico, porque a tradição não é cristã, põe umas máscaras que, de acordo com o tipo de maleita, e, segundo um certo ritual, expulsa as forças demoníacas. São 16 máscaras no total. Eu, como tive dificuldade em escolher uma, trouxe uma que representa todas essas máscaras, todas essas maleitas. Essa experiência foi interessantíssima para perceber, por um lado, como o mal pode ser visto de uma perspectiva cultural completamente diferente, e depois posso partilhar convosco que numa das capelas à nossa linguagem cristã, na verdade, um templo, tinha lá uns demónios, umas línguas de fogo, uns olhos esbugalhados, e esses demónios estavam a aproximar, segundo a narrativa daquela história, numa caravela. Isto revela o pensamento daquele povo no que respeita à experiência de um povo que vem de fora fazer qualquer coisa que pode não ser propriamente bom. A par disso, eu podia dizer que seria altamente comercial, porque as pessoas ficariam a pensar, bom, afinal isto é mesmo real, mas posso-vos dizer que foram praticamente 5 anos
muito difíceis, e o João pode também acompanhar toda esta aventura, porque cada vez que o livro estava completo, qualquer coisa acontecia. O computador avariava, o disco externo queimava. Uma das mais extraordinárias foi o simples facto, imaginem, eu ia para a editora, ia para a escola para depois ir à editora, e nesse dia levava, depois de 3 ou 4 situações que não lembram ao diabo, levava o livro impresso corrigido, levava o exemplar todo corrigido no computador, gravei para um disco externo para deixar na editora, para ter mais do que um lugar físico, digamos, ainda que seja virtual, para ter o objeto. E nesse dia, que era a entrega do livro, 11 de fevereiro, o que é que acontece? O carro explode, rebenta, pega fogo. Isto saiu nas notícias e tudo, não estão a inventar, o livro foi destruído. Terceira vez. Chegou uma altura que, bom, se calhar não vais publicar o livro, a fingir que ele não existe e está tudo bem. Mas não, achámos que já agora devíamos ir para a frente, porque tudo isto eram argumentos para a pessoa poder perceber que há qualquer coisa que nos ultrapassa. Por isso, esta dimensão de nos deixar mais leve, mesmo para os exorcistas, quem é exorcista, para os sacerdotes ou para quem participa de grupos, tem que estar preparado para, por exemplo, situações em que, uma vez mais, vou dar o exemplo da mulher, coitada, já começou com a mulher, acaba com a mulher, em que, por exemplo, o demónio ou a mulher utiliza o instrumento da sedução para seduzir o exorcista. E nestas situações nós temos exemplos e relatos que seria completamente fora daquilo que nós estamos habituados a ver e a ouvir. Mulheres possessas que de repente se despem completamente, que provocam o sacerdote e que lhe dizem: anda, faz aquilo que eu sei que estás a pensar. E o sacerdote resiste e a seguir diz-lhe: faz aquilo que andas a fazer com aquela paroquiana. E aquela paroquiana existe, o que ele anda a fazer afinal é mesmo verdade. E o sacerdote fica destruído e não consegue completar o exorcismo. O que é isto? E quando estamos à frente de uma pessoa para quem rezamos em latim e a pessoa responde em latim, o que é isto? E quando estamos num momento em que queremos libertar aquela pessoa e aquela pessoa faz qualquer coisa de extraordinário, como começa a vomitar peças, pregos, pedaços de tecido. Bom, há uma parte que desmonta, que são pessoas que consciente ou inconscientemente, ingeriram, imagina um momento de obstinação, que não está em si, ou hipnose, ingere, e no momento do exorcismo o corpo repele. Então nós temos situações limite, que não se trata, e o padre Gabriele Amorte, um dos maiores exorcistas de Roma, com quem eu tive a oportunidade de falar há uns anos, foi dos primeiros com quem eu falei sobre o exorcismo, ele dizia: Nuno, mais de 90% dos casos não se trata de possessão diabólica, trata-se de situações de desequilíbrio mental. O foro psicológico, psiquiátrico, é aí que tem que resolver. Mas até aí o exorcismo pode ser eficaz, como placebo, como segurança. O que nós não podemos ser é, muitas vezes nas nossas vidas, viver com medo do diabo, querer criar repulsa no diabo, mas depois comportamos-nos como tal. Porque quando mentimos, quando maldizemos, é o diabo a agir em nós. Em 30 segundos há uma história que pode também resumir esta questão do diabo. Conta-se que certa vez há um senhor que tem um burro. O burro estava preso a uma árvore para não comer nada ali à volta dos vizinhos. Aproximou-se um diabo e tirou o nó da corda. E o burro foi comer as couves do vizinho. Esse senhor ficou tão chateado, pegou na caçadeira e matou o burro. O dono do burro ficou tão chateado que deu uma paulada no senhor que o matou. Os filhos do senhor, que morreram com a paulada, invadiram a casa dos vizinhos e queimaram-lhes a casa. No meio disto tudo, o diabo só teve que desatar o nó. Esta é a ação diabólica no mundo. Depois há o extraordinário, que os filmes gostam de ampliar. Mas é apenas uma ação extraordinária que tem que ser combatida, que deve ser combatida, que pode ser eficaz, quando esclarecida. Como temos apenas mais um minuto, eu só desafiava, se alguém do público quiser dizer alguma coisa, é o momento certo, em apenas
um minutinho. E depois, quem quiser conhecer mais e falar sobre experiências, este é o Maleus Maleficarum original, ou seja, temos aqui um livro do século XV, temos aqui um outro que condenava, era o Manual de Perseguição das Bruxas. Temos este, que é todo o mistério em torno dos magos e dos feiticeiros, e aqui um ritual antigo do Vaticano, com toda a descrição, e o ritual propriamente é o missal, em que está o exorcismo. Eu sou o Sérgio Vieira, portanto, Presidente Nacional da Federação da Paz Universal, uma ONG com assento na ECOSOC, das Nações Unidas. É uma honra e alegria estar aqui neste momento, que é um significativo o lançamento deste livro, Tesouro dos Exorcistas, do nosso querido amigo, professor Nuno André, que é embaixador da paz desta organização. Eu pergunto se essa fronteira do mal, que se expressa em mentira e manipulação, será apenas ideológica, será apenas, portanto, religiosa, crença. E pergunto também se existe um Deus real para os crentes, mas não tanto para a ciência, e se existe o tal exorcismo que fala, cristão, católico e não só, contra as tais entidades do mal, diabo ou demónios. Como tratará este seu livro esse lado? O mal personificado também é real, como Deus para os crentes, ou apenas fictício? O livro é a melhor resposta, não haja dúvida. Efetivamente, a construção da paz só pode existir se não existirem divisões, se não existirem barreiras, mentiras, manipulação. E quando o ser humano se une para expulsar o demónio, seríamos inclusivamente capazes de expulsar o diabo da terra, certamente. Até porque é a promessa cristã. Quero saudar nesta despedida, quero saudar a editora agradecendo a confiança, porque é preciso coragem para publicar um livro desta natureza, mesmo sendo uma editora católica, porque às vezes os católicos são os que menos acreditam. Em segundo lugar, evocar aqui uma passagem muito breve, porque, de facto, o exorcismo o que pretende é libertar-nos de todo o mal. E também no dia do batismo há um momento exorcístico, que é o momento em que se renuncia a Satanás. E quero fechar esta apresentação evocando, seja qual for o Deus de cada um, seja qual for a crença na humanidade ou num ser divino, os judeus têm uma recitação muito bela, muito bonita, que evoca a unidade, em que o ser supremo é um só. E por isso, em comunhão com aqueles que agora mesmo estão a sofrer, não por balas do diabo, mas por balas humanas, não por bombas de Satã, mas por bombas dos poderosos, evoco com esta oração tão bela que a Escritura nos traz, em hebraico, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que aquele que é o Todo-Poderoso, que é um só, possa juntar-nos no amor, porque sim, o amor tudo expulsa, tudo perdoa, tudo vence. E o amor é Deus. E esse é o grande tesouro dos exorcistas.